Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós estamos nessa série de mensagens, força e vença. Quantos precisam de força? Amém? Todos nós estamos de força, né? Somos fracos em nós mesmos. E vencer, que é realmente aí o indicativo, o resultado dessa força de Deus em nós. E eu gostaria de lembrar para você o que nós vimos na semana retrasada, porque semana passada estávamos falando sobre o Dia dos Pais, então eu não meditei com vocês sobre o nosso texto, sobre esse tema. Mas o primeiro texto que a gente viu sobre essa ideia de força e bênção foi em Moisés. Moisés, ele teve força de Deus e ele venceu por meio da oração. Ninguém orou no Antigo Testamento como Moisés. Moisés falava com Deus, diz o texto sagrado, face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. E ele foi realmente alguém que viu por meio da oração a Deus, a glória de Deus e a graça de Deus se manifestando. Ele libertou o povo de Israel do Egito, ele viu os milagres de Deus por 40 anos no deserto. Então nós vemos que Moisés venceu de forma muito especial por meio da oração. Ele foi um guerreiro em oração e foi um homem extraordinário que viu coisas maravilhosas por parte de Deus em oração. Lembre-se, a oração em si, ela não tem poder. O poder está em Deus a quem oramos, ok? O poder não está na oração em si. Qualquer um pode orar, mas o poder está em Deus a quem oramos. Então, aqui está o ponto. O jejum, ele existe, por exemplo, no hinduísmo, no shintoísmo, no budismo e um monte de religiões. Se jejua, mas o poder não está no jejum. O poder está em Deus, a quem oramos enquanto jejuamos. Entende isso, meu amado irmão? Então, Moisés foi esse homem extraordinário. E continuando a falar desse tema, força e vença, eu queria meditar hoje com você sobre a obediência. Como vamos obter força e como vamos vencer por meio da obediência. E aqui está o ícone da obediência no Antigo Testamento, Josué. Ele é um grande ícone da obediência, ele é um grande ponto referencial para nós sobre o que é a obediência no Antigo Testamento, até porque várias vezes tanto Moisés como o próprio Deus chama Josué e diz para ele que ele deve obedecer ao Senhor da glória. Então ele se torna aí um padrão muito bonito para mim e para você sobre a obediência. E o texto sagrado diz assim, Josué capítulo 1, versículo 1, diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, disse o Senhor. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão, entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que coisa extraordinária, meus irmãos. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que cada geração tem um enfrentamento diferente. Moisés enfrentou o Egito e enfrentou
a rebelião do povo de Israel, do próprio povo de Israel, no deserto por 40 anos. Esses foram os grandes desafios de Moisés, que já foram enormes. Agora Josué, que está recebendo o cajado das mãos de Moisés, Josué tem outros desafios. Agora Josué vai entrar na terra e ele vai percorrer toda a terra em uma escalada de batalhas e de guerras que vai demorar muito tempo. E ele vai ter que enfrentar mais de 8 nações, grandes e poderosas nações. Então veja, cada geração tem um desafio, e nós temos o nosso desafio. Nós precisamos, como geração de cristãos nesse momento, da força do Senhor e das vitórias de Deus em nossas vidas, para seguirmos glorificando a Deus aqui, enquanto vivemos. Mas o nosso texto também nos mostra aqui que Deus nos envia a lutar pela sua vontade e pelo seu reino. Atravessa esse Jordão. Veja, Deus não nos deixa parados, Deus não nos deixa do lado de cá do Jordão. Deus, Ele diz: agora, pois, você e todo o povo, agora. Então Deus tem urgência, Deus tem pressa, tanto em nos fortalecer, como que também venhamos a ter vitórias, a vencer, para que o reino de Deus cresça. Vitórias na sua vida pessoal, vitórias na sua vida familiar, mas acima de tudo, o reino de Deus, vitórias que façam o reino de Deus crescer, o nome de Deus ser glorificado. E esse Deus tão maravilhoso tem grandes promessas. Veja, eu tenho grandes promessas. Aonde você colocar a planta do pé, Josué, vai ser de vocês. Onde vocês colocarem a planta do pé, vai ser de vocês. Vocês vão dominar tudo o que vocês colocarem a planta do pé de vocês. Isso é, para onde vocês forem, eu estou dando, porque eu prometi, eu fiz uma aliança com Abraão 450 anos antes, que essa terra seria de vocês. Então, Deus tem grandes promessas, mas Deus que tem grandes promessas nos chama a grandes lutas. As promessas de Deus não podem ser uma cama onde a indolência, onde a negligência e a desobediência vão deitar esplendidamente. Não, Deus prometeu, então agora eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar deitado em berço esplêndido e esperar que as promessas se cumpram. Não, Deus tem grandes promessas, então Deus tem grandes batalhas. O território é enorme, grandes batalhas, grandes promessas, grandes batalhas de Deus para as nossas vidas. Não existe vitória sem luta, é óbvio isso. Então, o mesmo Deus que nos dá grandes promessas também nos chama a grandes batalhas. E o primeiro ponto aqui da obediência nesse texto é que a obediência nos mantém na aliança e nas promessas. Olha o versículo 6 do mesmo capítulo 1: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Veja, é o que eu disse ainda agora. Deus havia prometido a Abraão essa terra 450 anos antes. Deus havia dito: percorre a terra, Abraão, onde você pisar a planta dos seus pés será da sua geração, será do seu povo. Então, meus irmãos, o ponto aqui é que Deus havia prometido, mas a promessa de Deus exige obediência. A promessa exige fidelidade. Não existe casamento sem fidelidade à aliança, à promessa. Se nós queremos permanecer na aliança, nós precisamos permanecer fiéis. Nenhum casamento se sustenta sem fidelidade. Da mesma forma, a aliança da graça, feita no sangue de Cristo, deve ser acompanhada pela mais alta fidelidade dos verdadeiros cristãos. Porque se a gente é fiel nos negócios, temos que pagar e respeitar datas e valores. Se nós temos que ser fiéis a contratos sociais que fazemos, financeiros, quanto mais
a aliança da graça que foi feita em Cristo Jesus. Muito maior fidelidade, porque o seu Senhor foi fiel a você naquela cruz, e Ele te amou, diz o texto sagrado, tendo amado os seus, os amou até o fim. Então a obediência, ela não é temporária. A obediência, ela não é circunstancial. Não, eu vou obedecer a Deus agora eu não obedeço. Não, está favorável, eu vou obedecer. Não, agora não está favorável, eu não vou obedecer. Não, agora está tudo bem para eu ser fiel. Não, tudo está cooperando para eu ser fiel. Tudo está me conduzindo, está tudo certinho, então agora eu vou ser fiel. Quando eu tenho problemas, não, agora não dá para ser fiel a Deus. Não dá para obedecer a Deus. Não funciona assim. Se no casamento é na dor, na alegria, na riqueza, o pessoal está cortando essa parte da pobreza. O pessoal está dando aquele corte assim nesse negócio, a riqueza. Se a gente tem que ser fiel nesses momentos fáceis e difíceis, com Deus também, meus amados irmãos. E existirão momentos na fé cristã que serão muito difíceis, e nós vamos permanecer fiel. Você não será levado aos céus nas asas da desobediência. Nenhum infiel herdará o reino de Deus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os céus, a glória, não pertence aos infiéis, mas aos obedientes a Deus. Não, eu estou vivendo na desobediência, está tudo bem, está tudo tranquilo, como Sansão. Eu estou vivendo errado, eu estou fazendo tudo errado, eu estou vivendo na imoralidade, na desobediência a Deus. Vez tras vezes eu estou sendo infiel a Deus e quebrando a aliança com Deus. E Deus está me usando da mesma maneira, Deus está me abençoando da mesma maneira. O texto de Juízes diz que Sansão estava na cama com uma prostituta, e os inimigos do povo de Israel, os filisteus, rodearam a cidade inteira. Ele levantou da cama, pegou os portões da cidade, que às vezes eram do tamanho de uns 4, 5 metros de altura, de bronze, de ferro. Ele arrastou, ele arrancou com os umbrais e tudo, e deixou eles numa montanha a 50 quilômetros de distância. Não, mas eu estou com a prostituta, Deus me dá força para fazer isso. Deus está apoiando o meu pecado, quando ele deveria entender que, Deus está tendo misericórdia de mim mesmo eu sendo infiel a Ele. Eu tenho que corrigir os meus caminhos. E com Dalila foi a mesma coisa. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele mentiu para Dalila, estava com a mulher errada, vivendo em imoralidade, e Deus está dando força para ele. E no dia que ele descobriu o coração para ela, ela cortou as tranças dele, não porque o poder vinha das tranças do cabelo dele, mas ali estava o símbolo da aliança que ele tinha com Deus. Quando aquilo foi cortado, o texto sagrado diz, capítulo 13, versículo 20, se eu não me engano, que o Senhor o havia deixado e ele não percebeu. Irmãos, esse texto é triste, mas aqui é um alerta para mim e para você. Deus, Ele é misericordioso, mas Ele não vai respaldar, aceitar, validar, endossar a nossa infidelidade e desobediência a Ele. Amém, irmãos? Então, queridos, não sigamos outro caminho. Abra rapidamente Deuteronômio, volta um livro atrás, já no finalzinho de Deuteronômio. Você está em Josué, volta só umas páginas atrás, Deuteronômio 31, versículo 7 e 8. Deuteronômio 31, 7 e 8 diz assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais. Veja novamente, sob juramento, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará,
não te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Que texto extraordinário, que promessa maravilhosa. Mas veja, irmão, quando o inimigo viesse, quem vai na frente de Josué? Olha para o texto, quem vai na frente de Josué? Olha para o texto, versículo 8: o Senhor é quem vai adiante de ti. Quando os inimigos fossem encontrar Josué, quem primeiro os inimigos encontrariam? A Josué? Não, o Senhor, porque é o Senhor que vai na frente dele, é o general que vai na frente, é o Senhor dos exércitos. Os inimigos não encontrariam Josué em primeiro lugar, eles encontrariam o próprio Deus, que estava com ele para defendê-lo. Então quem lidera, quem guia, quem vai na frente, quem direciona, quem é o líder, é o próprio Senhor, e ele vai liderando por meio da sua palavra. Agora, se Deus vai aqui por este caminho, e Josué diz: não, eu acho melhor ir por aqui, Deus segue indo por lá, pelo caminho dele. Deus não vai seguir você, Deus não vai nos seguir. Ele é o pastor não segue ovelhas, as ovelhas é que seguem o pastor, ele é o mestre, nós somos os discípulos seguem o mestre. Ele é o pai não segue os filhos, são os filhos que seguem os pais. Meus irmãos, se Deus está indo nesse caminho, e Josué atalha por outro caminho, quando o inimigo encontrar, vai encontrar Deus? Não, vai encontrar Josué sozinho, porque Deus está indo nessa direção. Quantos querem Deus à sua frente? Então siga o Senhor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, disse Jesus em João 10, jamais seguirão o estranho, eu lhes dou a vida eterna, nunca morrerão, elas me seguem. Então, irmãos, a obediência é o que nos dá força e nos conduz em triunfo e vitória. Se você se desviar do Senhor, saiba que você vai ficar sozinho. É seguindo o Senhor que o inimigo vai em primeiro lugar encontrar o nosso Deus, e é Ele que vai nos defender, é Ele que vai nos proteger. Que a proteção de Deus, que as promessas de Deus, que a força de Deus, que a fidelidade de Deus, que as bênçãos de Deus. Siga Deus, siga o Senhor. Essa teologia barata, furada que tem por aí, de um Cristo que vai te seguindo por onde quer que você crie os seus caminhos, isso é mentira, não é bíblico, não vai nessa, essa vibe é totalmente errada, não entra nessa. Isso é um evangelho social, isso não é um evangelho das Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas, o Senhor é o meu pastor, Ele me conduz por pastos verdejantes, é Ele que me conduz por caminhos tranquilos, por águas tranquilas, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque Ele está na minha frente, Ele está seguindo na minha frente, Ele está indo na minha frente, eu estou seguindo ao meu bom e amado Senhor. Amém, meus irmãos? A obediência é fundamental. Você nunca vai vencer na desobediência, você nunca terá a proteção de Deus na sua desobediência, nunca. A obediência, deixa eu dizer algo, a obediência é o maior ato da fé cristã. O maior ato, a maior ação da fé cristã é a obediência. Você quer fazer uma grande coisa? Obedeça. A obediência é o ato de maior valor da fé cristã. É quando você obedece ao Senhor, custe o que custar, haja o que houver, você vai seguir o seu Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Que coisa, hein? Olha, Deus está falando com você nessa noite, né? Esse texto é extraordinário. Ele não deixa ninguém para trás, não. Ele vai arrebanhando a gente assim, ó, e vai trazendo a gente para o caminho do Senhor. Que a gente tome a nossa vida nessa noite e diga: Senhor, eu tenho que rever a minha obediência ao Senhor. Eu não posso ficar criando caminhos, não. Eu tenho que seguir, Senhor. Se eu sou velho, eu vou te seguir. Se eu sou bode, eu vou criar caminhos. Se eu sou um filho rebelde, eu vou criar caminhos. Mas se eu sou obediente, seguindo
fiel e obedientemente ao meu bom Senhor. Mas a obediência precisa ter determinação e compromisso. Olha o que diz o capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 7: ser forte e corajoso. Mas quando você volta lá para Josué capítulo 1, por favor, Josué capítulo 1 diz, capítulo 1, versículo 7: somente, Josué, ser forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Agora o versículo 9: não foi o que eu ordenei a você? Ser forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Ele vai conduzir você, e quando Ele conduz você, Ele está com você. Que coisa gloriosa! Deus nos dá grandes promessas. No meio dessas grandes promessas existem grandes lutas, mas existe um grande Deus ao nosso lado, que diz para você: seja forte e corajoso. Josué ia enfrentar muitas lutas, irmãos, e por muito tempo. Josué lutou por um pouco mais de 20 anos. Ele lutou. Josué empunhou a espada. Ele era o tipo de guerreiro que dormia com a armadura. Ele dormia com a espada na mão. Ele lutou por mais de 20 anos e foi derrotando nações após nações, maiores e mais fortes do que ele. E chega um momento que aquelas nações veem que nada vai deter Josué e seu povo, porque Deus está com eles, e fazem uma coalizão com 5 reis. 5 nações se unem lá para vir tudo de uma vez num só exército contra Josué. E Josué era tão determinado para obedecer a Deus, para lutar por Deus, que se escurecesse, e depois eu deixo aí o texto para você ler de Josué, se escurecesse, os inimigos fugiriam da batalha e conseguiriam escapar. Então Josué, para obedecer a Deus e ter a vitória de Deus, ele diz para o sol, detente. Aí ele tem pouca questão de ciências, geografia, astronomia, né? Ele tem pouco conhecimento. Ele diz: sol, detente, lua, detente. E aquele dia durou, e ele continuou lutando até vencer todos os inimigos, porque ele queria obedecer o Senhor. É interessante que essa parada aí do sol e da lua é respaldada pela ciência, viu? Você não pensa que o texto foi uma invenção, não, ou uma hipérbole, não. Você é bobo, não. Você olha a ciência direitinho, isso foi comprovado. Então você não escapa do texto, não. Aconteceu. Meus irmãos, que determinação. Aqui tem um tigre. Esse homem é um tigre para obedecer a Deus. Ele tem força, ele tem coragem. Deus diz para ele ser forte, muito corajoso. Não é pouco, não, muito corajoso. Seja ousado para obedecer ao Senhor. Tem pressões internas, tem pressões externas, tem problemas, tem lutas. O medo vem, mas permaneça na obediência ao Senhor. Permaneça firme obedecendo ao seu Senhor. Seja corajoso, seja fiel em obedecer ao seu Senhor. Precisamos nos agarrar à obediência da palavra de Deus, sabendo que estamos recebendo de Deus graça, força, que Ele vai conosco, Ele não vai nos deixar. Deus está no campo de batalha com a gente, certo? Ele está lutando com a gente. Se você obedece a Deus, irmão, é um negócio tão extraordinário. Tudo que Satanás queria fazer contra Jesus é fazer Jesus desobedecer a Deus, o Pai Celestial. Ele tenta Jesus durante 40 dias e 40 noites, e o único objetivo de Satanás é que apenas uma única vez Jesus desobedecesse, que Jesus fosse contra a Escritura Sagrada. Esse era o único objetivo dele, mas ele foi fiel, e assim sejamos nós, fiéis. Não importa se estamos no deserto, na luta, nas lágrimas, na doença, no problema, na dificuldade. Eu quero dizer para você que você não pode resolver problemas com o pecado. Eu vou repetir para você.
Você não pode tentar resolver problemas com o pecado. Não, eu estou tentando resolver um problema aqui, então eu vou pecar para resolver o problema. Que ideia é essa? Eu estou doente, eu vou tomar uma dosezinha de veneno para ver se eu melhoro. É a mesma coisa. Como é que você acha que vai resolver um problema pecando? Provavelmente esse problema está ligado a alguns pecados que você cometeu. Como você acha que vai resolver um estado de problema e pecado com mais pecado? Não, irmãos, nós resolvemos a nossa vida, é na obediência ao Senhor, é converter o nosso coração ao Senhor, é nos arrependendo diante do Senhor. Davi cometeu um pecado, foi lá e ficou com Batseba, ele tenta resolver o pecado. Não, eu estou grávida, Davi, e agora? Ah não, vamos chamar Urias. Urias, chama Urias do campo de batalha. Urias vai para casa, Urias vai dormir na rua. Por que você dormiu na rua? Não, os meus irmãos, o meu general está lá no campo de batalha, a arca de Deus está numa barraca, eu vou deitar na minha cama? De jeito nenhum, meu rago. Davi bebê do homem, manda ele para casa, está dormindo na porta da casa, nem entra em casa. Meus irmãos, aí Davi manda matar o cara, e morre o cara e mais um monte de gente junto com ele. Eu estou tentando resolver um pecado, um problema, pecando. Não, a espada nunca se apartou da vida de Davi e da família dele, porque eu estou tentando resolver um problema, não com a obediência, com o arrependimento, mas com o pecado. Pastor, eu estou num problema e é resultado de pecado, o que eu faço? Se arrependa, se arrependa. É hora de você voltar à obediência. Tudo que o diabo quer te meter na infidelidade e na desobediência. Quanto mais desobediente, quanto mais pecado você soma, mais abismo você multiplica na sua vida. Arrependei-vos, arrependa-se, volte para as Escrituras, volte para os princípios da palavra de Deus. Não tente resolver um problema com pecado, resolva problemas em obediência, resolva pecados com obediência, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, Ele vai ter misericórdia de você. Agora, tentar resolver problemas pecando, mentindo, não. Arrependa-se. Sabe, irmãos, o pessoal hoje em dia quer o seguinte: eu profetizo sobre você vitória, eu profetizo sobre você prosperidade, eu profetizo, eu abençoo você. É isso que as pessoas querem ver. Elas estão nos seus pecados, nos seus erros, nas suas trevas, e elas querem alguém que abençoe, valide, endosse o seu pecado. A Bíblia não faz isso, Deus não faz isso. Esse não é o Deus das Escrituras. E eu quero dizer para você que alguém que diz um negócio desse, que abençoa o pecado de alguém, que diz que Deus está abençoando o pecado de alguém, a desobediência de alguém, essa pessoa está indo contra o próprio Deus, irmão. A primeira palavra do Evangelho é arrependei-vos, é voltar à obediência, é voltar-se para Deus. Isso é um engano, meus irmãos. Ah, pastor, mas afaga tanto, me dá tanta esperança, mas te mantém no erro. Aquilo que te mantém no erro, te mantém longe de Deus. Aquilo que não te chama ao arrependimento e ao retorno a Deus, te mantém longe de Deus. Engana o seu próprio coração. Nada mais mortal. O que na época de Jeremias, o profeta Jeremias, os profetas, os falsos profetas estavam dizendo? Jeremias estava dizendo: arrependam-se, voltem a Deus, voltem à aliança, obedeçam ao Senhor, quebrem o coração, voltem de todo o coração para o Senhor. Ele vai perdoar vocês, Ele vai abençoar vocês, mas venham de coração quebrantado e contrito. O povo queria? Não. Mas eles gostavam de ouvir os falsos profetas. Paz, paz, Deus está com vocês, Deus vai derramar paz, Deus vai abençoar, o inimigo nunca vai pegar vocês. Paz, paz. Nada mais mortal quando se diz paz, paz, quando não há paz. Quer paz com Cristo?
Volte para a obediência. Volte para a aliança. Retorne seu coração para Deus. Ele está pronto para nos perdoar, nos limpar, nos transformar. Meus irmãos, a obediência, ela é fundamental na vida do cristão. Se somos filhos, devemos obedecer ao nosso Pai Celestial. Amém, meus irmãos? Eu sei que isso afaga o coração. E às vezes o que a gente quer é só o conforto da alma. Aí eu só quero sentir uma paz no meio dessa luta toda. Não, querido. A paz duradoura é aquela que traz o seu coração para Cristo Jesus, para a obediência do nosso Senhor. Volte, volte. Deus está te chamando. A obediência precisa ser plena. A obediência precisa ser completa. Senão será desobediência. Não é verdade? Isaú fez uma aliança errada com os gibeonitas. Eles estão entrando na terra, estão já nas primeiras conquistas, e aí os gibeonitas vêm. É um povo que está 3 dias de viagem onde eles estão, aproximadamente. E aí eles chegam com as roupas esfarrapadas. O pão deles está duro, seco, cheio de fumo, cheio de bolor. Não, nós viemos de uma terra muito longe, viemos fazer uma aliança com vocês, porque ouvimos do Deus de vocês, vamos fazer uma aliança com o Deus de vocês e com vocês. E Josué e o povo disse: isso aqui é muito fácil. Eles vieram de muito longe, a roupa está toda esfarrapada, o pão está emborolado. Eles vieram de uma terra muito distante, não tem problema fazer aliança com eles. E fizeram aliança. 3 dias depois, onde eles estão na terra dos gibeonitas. Vocês enganaram a gente. Mas Josué, ele não consultou o Senhor. O texto diz que Josué não perguntou para Deus: Senhor, eu faço essa aliança? Senhor, eu entro nesse compromisso? Senhor, eu compro essa situação? Não, ele simplesmente fez. E essa desobediência foi uma consequência para ele, para a nação de Israel que estava ali viva naquele momento, mas para as futuras gerações. Agora eles têm um povo dentro da nação de Israel que tem uma cultura, deuses, costumes, uma cosmovisão completamente contrária às escrituras sagradas. Inclusive eram povos que faziam sacrifício de crianças, matavam crianças para os seus deuses. E agora eles têm esse povo dentro da nação de Israel, que agora eles têm uma aliança com eles, porque eles não consultaram ao Senhor. Meus irmãos, esse texto nos ensina que nós devemos obedecer ao Senhor, e que existem muitas circunstâncias que podem nos cegar, e que a gente pode muitas vezes entrar numa situação e desobedecer a Deus, e fazer uma aliança que Deus nunca queria que fizéssemos em nossas vidas. Mas o nosso coração nos guiou. Não, eu não preciso consultar ninguém, não, é da minha cabeça, eu tenho suficientemente experiência, idade para isso, então eu vou fazer o que está na minha cabeça, eu vou seguir o meu coração, o instinto, eu vou seguir o meu coração. E aí segue, e aí entra numa situação complicadíssima. Você tem uma ideia? Isso é tão complicado. 500 anos depois dessa aliança que ele fez, 7 homens morreram por causa deles. 500 anos depois. A minha desobediência, ela me afeta a minha esposa e os meus filhos, e afeta tudo quanto está ao meu redor, e ainda vai afetar porque se torna um padrão para as futuras gerações. Quando os seus filhos veem a sua desobediência, eles dizem: eu também posso desobedecer a Deus. Quando eles veem a sua desobediência, eles dizem: eu também posso seguir esse caminho, eu também posso andar por aqui, não tem problema. Meu pai andou por aqui, minha mãe andou por aqui, qual é o problema de eu andar por aqui agora? Se torna um padrão, e um padrão muito ruim. Então a sua desobediência não diz respeito só a você, ela diz respeito a todos os que estão ao seu redor e a todos os que vêm depois de você. Assim também a sua obediência. Quando você obedece a Deus, é uma bênção para você, é uma bênção para a sua família, é uma bênção para quem está ao seu redor, e é uma bênção para as futuras gerações, porque se torna um padrão para aquelas pessoas seguirem ao Senhor. Então, meus irmãos, a obediência, ela precisa ser plena, completa, senão ela vai ser uma desobediência. A obediência, quando a gente diz assim para o filho: olha, não come chocolate que está aí.
Aí você volta, tem metade da barra comida. Você vai dizer, meu filho é bem obediente, ele só comeu metade da barra. É assim? Não. A gente mede a obediência, ela é completa quando a gente diz, olha, ficou um quadradinho de chocolate ali, e mesmo assim, perdido em cima da mesa, e mesmo assim meu filho não comeu. A gente mede a obediência não pelas grandes coisas, a gente mede a obediência pelas pequenas coisas. Alguém é fiel? Fulano de tal, ele é fiel, ele não roubou 1 milhão, rapaz, esse cara é fiel. Não, a gente não mede a fidelidade de alguém assim. A gente mede a fidelidade de alguém quando não embolsa centavos. Fulano é fiel, ele não pega nem centavos. A obediência, ela precisa ser nas pequenas coisas, ela não pode ser somente nas grandes coisas. A verdadeira obediência deve estar nas pequenas coisas. Jesus disse o que em Mateus capítulo 25, que nós devemos ser fiéis no pouco, ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do seu Senhor. A obediência, ela deve estar nas pequenas coisas, não apenas nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. Você, meu amado irmão, está obedecendo a Deus nas pequenas coisas, nos detalhes da vida, ou você simplesmente está deixando aquilo que é pequeno, e às vezes a gente negligencia o que é pequeno, a gente acha que esse pequeno é insignificante. Para Deus, tudo aqui na nossa vida é pouco. Você foi fiel no pouco, agora sobre o muito te colocarei. Para Deus, tudo que está debaixo dessa terra é um pouco, em relação àquilo que Deus vai nos dar na eternidade. Se você não é fiel no pouco, como é que você quer receber o muito de Deus? Você tem que ser fiel no pouco, nos detalhes, no seu tempo, nos seus gastos, na sua vida, nas administrações, na sua obediência ao Senhor, em seguir a Deus. Ser fiel no pouco, na oração, na devoção às Escrituras, no ensino da palavra de Deus à sua família, aos seus filhos. Ser fiel no pouco, porque Deus tem muito para a gente, mas o muito só vem depois do pouco. Primeiro é o pouco, e o pouco é a nossa vida inteira aqui. E então vamos receber o muito do nosso Senhor. Ser fiel em tudo diante do nosso Deus, inclusive nas pequenas coisas. Eu e você estamos sendo fiéis no pouco, estamos sendo fiéis naquilo que Deus nos deu, ainda que pouco. Meus irmãos, só teremos o muito na eternidade se formos fiéis e obedientes no pouco que o Senhor nos ordenou nesta vida. A obediência deve nos levar sempre ao equilíbrio. Versículo 7: seja forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei do meu servo Moisés, que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Nem para a direita, nem para a esquerda. Sempre haverão esquerdas e direitas para a gente, como diz o pessoal do interior, ataiar. Sempre vão haver esses caminhos mais fáceis para a gente poder se esquivar, mas a Bíblia diz que a obediência deve sempre nos levar pelo caminho correto, pelo caminho de Deus, nem à direita nem à esquerda, mas seguir fielmente ao nosso Senhor. E nós, seres humanos, somos levados sempre aos extremos. Tem uma frase que eu ouvi, não sei se ela é de toda correta, mas diz que o diabo habita nos extremos. Talvez tenha uma certa verdade aí, tem uma certa verdade, mas a gente sempre é muito levado para os extremos. Eu falo muito pouco, ou eu falo muito, eu como muito, ou eu como muito pouco, eu gasto muito, ou eu gasto muito pouco, e assim o ser humano vai para esses extremos. A gente tem dificuldade com essa questão do equilíbrio na nossa vida, e nós precisamos, na obediência a Deus, seguir esse caminho. À direita você tem a frieza espiritual, à esquerda você tem o misticismo. Então nós temos aí, irmãos, momentos de sermos tentados a ir em outras direções.
Você não deve se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você deve seguir perseverantemente ao seu Senhor. Ele sabe o caminho, Ele é mais sábio que você. Às vezes a gente acha, não, se eu tomar caminho tal, não, sim, mas a Bíblia está dizendo mas eu acho que se eu fizer assim vai dar certo. E você está vendo vez tras vez que aquilo não dá certo. Por que insistir na desobediência? Por que insistir em escolher caminhos que Deus não tem para você? Pare de criar seus caminhos. O caminho de Deus é perfeito. Salmo 18. Meus irmãos, o caminho de Deus é perfeito. Deus tem caminhos perfeitos, Deus tem pensamentos perfeitos. Os pensamentos de Deus são mais elevados, são mais altos do que os nossos. Siga ao Senhor, obedeça ao Senhor. Não vá nem para a direita nem para a esquerda. Siga ao seu bom pastor. Siga a palavra de Deus. Ande nas Escrituras Sagradas. Cristo sabe o melhor. Ele sabe o caminho do céu, porque o céu é dele. E Ele vai te levar. Como diz Paulo, Deus sempre nos conduz em triunfo. No meio das lutas, mas em triunfo. No meio das dificuldades, mas em triunfo. Ele não quer dizer que vai nos... Não, pelo caminho de Deus, quando estiver trilhando o caminho de Deus, não vai ter uma pedra no caminho, não. Vão ter muralhas, vai ter um rio na frente para você atravessar. Os inimigos estarão lá na frente te esperando. Mas o caminho de Deus é perfeito. Deus vai junto conosco. Você pode confiar no seu bom Salvador. Ele vai conduzindo você. Mas você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você deve simplesmente retornar ao caminho, o caminho da verdade, o caminho de Deus. E por último, a obediência nutrida e fortalecida na palavra de Deus. Versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Prosperidade, sucesso aos olhos de Deus estão na obediência. Não aparte uma coisa da outra. Eu quero ser bem sucedido, eu quero ter caminhos prósperos, eu quero ter sucesso na minha vida. Medita no livro da lei dia e noite. Fale nele, dialogue com esse texto, medita nele, leia-o, conheça-o, memorize-o. Quando o diabo vier contra você, você vai dizer: mas está escrito, Satanás, como Jesus fez. Não se desvie desse texto, leia a palavra de Deus. Meus irmãos, bendito seja o Deus dos céus, que nos deixou esse livro de forma extraordinária. Quando você conhece a história da formação do texto sagrado, você vai dizer: meu Deus, esse livro é um milagre. Esse livro que você tem na mão é um milagre de Deus. Não há nada debaixo do céu, não existe nada na literatura humana, não existe nada entre as nações, hoje, fabricado hoje, nem no passado, que nem se aproxima em 10% do livro que você tem nas suas mãos. Não tem, irmãos. Esse livro é um milagre de Deus para a minha vida e a sua vida. Esse livro transformou nações, gerações, continentes. Esse livro foi perseguido, quiseram destruí-lo. Esse livro tem profecias que estão se cumprindo hoje, profecias que têm 4.000 anos. Impossível as pessoas daquela época dizerem algo assim, entenderem algo assim. Apenas Deus poderia fazer um livro com mais de 40 autores e ninguém se contradiz. O livro mais perseguido, mais analisado, mais desejado ser destruído do mundo, e não conseguiram. A palavra de Deus, até os opositores mais ferrenhos da Bíblia dão a mão palmatória e dizem: realmente aí está um livro incomparável. Não tem nada que se compare com esse livro. A arqueologia, vez tras vez,
quase toda semana comprova achados arqueológicos, quase todo mês, achados arqueológicos que comprovam as Escrituras Sagradas. Meus irmãos, você tem um milagre nas suas mãos, a palavra de Deus. É impossível, humanamente falando, esse livro ter chegado a mim e a você. Ele chegou pela mão do próprio Deus. E Deus está dizendo para você: medita nesse livro de dia e de noite. E tem cuidado de fazer tudo, não pouco, não a metade, não a maioria, mas tudo quanto nele está escrito. Então você vai ser bem sucedido. O pessoal gosta de oração forte. Vem que eu vou. Eu tenho um óleo de Israel aqui, uma gota. E o povo se encanta, acha isso maravilhoso. Meu filho, você pode beber esse óleo todinho. Se você não obedecer a Deus, Deus não está com você. Deus está na obediência do seu povo. Deus caminha com os fiéis, diz as Escrituras Sagradas. Deus não caminha nesse misticismo bobo que está por aí, que muita gente boba está acreditando nisso. Você não, cristão. Você tem que estar firme, sem ser enganado. Mantém seus olhos nesse livro, lê esse livro, medita nesse livro, prega esse livro, ensina esse livro, lê esse livro, memoriza esse livro, obedece esse livro, e você vai ser bem sucedido. Você vai ver a mão poderosa de Deus sobre a sua vida. Nos momentos de luta, de dificuldade, você vai estar obedecendo esse livro. Nos momentos de alegria, de prosperidade mesmo, você vai estar obedecendo esse livro. Em qualquer circunstância, em qualquer momento. Vamos te jogar na cova dos leões porque você quer orar. Pode jogar. Vamos queimar vocês vivos porque vocês não querem adorar outros deuses. Pode jogar. Nós queremos ser fiéis ao nosso Senhor. E ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O nosso, nem o diabo, nem o inferno, nem o homem algum, nem a morte, nem a vida, nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos com Cristo, se Deus é por nós, você pode viver com isso? Você pode viver nessa segurança preciosa que o Senhor nos dá na obediência da sua palavra? Vamos orar ao Senhor, meus amados irmãos. Feche seus olhos. Olha o Senhor nesse instante.